que a gente tem que se instruir, a gente tem que ver a parte da gente. Então, hoje, a gente vai estar conversando com a Thaís, da nossa Rádio Bandeirantes. Bem-vinda, viu, Thaís? Salve, Kátia, é um prazer, hein? Tá hoje aqui em outro espaço na Rádio Bandeirantes. Eu que estou todos os dias aqui com os nossos ouvintes no Jornal Gente. Verdade. Mas é uma honra, obrigada pelo convite. Da nossa, viu? E também Fernando Schiller. Seja muito bem-vindo, Fernando, tudo bom? Tudo bem, Kátia, Danilo, minha querida colega Thaís, lá do Jornal Gente, da Band. Prazer falar com vocês, ouvintes. Todo nosso. Agora, vamos falar hoje, gente, sobre assuntos importantes. Primeiro, a nossa política. Tem tanta coisa que aconteceu durante essa semana. Foi a história do Lula, do Bolsonaro, a história do auxílio emergencial, da PEC. É tanto assunto que a gente resolveu abordar isso numa manhã de sábado, para você começar a refletir nesse dia o que você tem que entender, e mais do que isso, as consequências de tudo que está acontecendo. Então, quando a gente fala, até, Schiller, quando a gente fala nessa decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, de anular, que foi o que aconteceu segunda-feira, todas as condenações do Lula, a gente fala, quer dizer, ainda tem muita coisa que pode ser modificada. A gente fala numa atitude que a gente está vendo economicamente, das pessoas comentando, como se a história já fosse toda terminada e o assunto já fosse modificado. 2022, ele pode sair candidato. Tem muita água ainda para rolar embaixo dessa ponte, né? Olha, Kátia, tem um dito popular que diz o seguinte: no Brasil nem o passado é certo. É verdade. Nem o passado é garantido. Então, vamos lá, quem vive no Brasil, cá entre nós, quem trabalha no Brasil, quem lida com essa legislação trabalhista confusa que a gente tem, com o mercado que tem altos e baixos, com desemprego alto, está acostumado com um país que é marcado pela instabilidade. E vamos lá, o mundo político e o mundo jurídico também é marcado pela instabilidade, né? Aliás, no mundo político a gente tem outra frase que eu gosto muito, que é do Tom Jobim. Tom Jobim, assim, o Brasil não é para principiante. É verdade, não é para brincar, né? Dá para brincar. Eu que sou cientista político, analiso político, quando eu vou para o exterior, ou vem gente de fora para cá, diz, pô, mas vocês tinham que ganhar em dobro aí no Brasil, porque, olha, tem insalubridade quem analisa política no Brasil, porque é difícil, né? Primeiro que, vamos lá, o Brasil, só para dar um trato, assim, um panorama na questão política, o Brasil é o país que tem a maior dispersão de partidos políticos do mundo. Né? Então, quando a gente vai analisar por sucessão lá no Congresso, você tem 30 partidos operando dentro do Congresso. Na verdade, 8 não fizeram a cláusula de barreira. Só para dar um sinalzinho da complicação que é o sistema político. Na área de justiça, essa decisão do ministro Fachin é um exemplo também da confusão na área da justiça. Vamos só analisar para ver o que aconteceu. Não é? Alguns anos depois de um pedido de habeas corpus, não é, que foi feito pela defesa do ex-presidente Lula, né, 3, 4 anos depois do processo de julgamento, onde o presidente Lula já foi condenado na primeira instância lá atrás, Sim. foi condenado na segunda instância, no chamado TRF4, Tribunal Regional da 4ª Região, lá em Porto Alegre, 3 desembargadores, né? Inclusive na época aumentaram a pena do ex-presidente Lula, né? Então foi um processo, imagine o seguinte, um processo que durou anos e anos, que envolveu uma enorme quantidade de dinheiro, que envolveu uma enorme quantidade de processos, de testemunhos, enfim. E a partir do momento você tem, o presidente Lula ficou 580 dias na cadeia, né? Ficou uma cadeia bacana, né? A cadeia lá da Polícia Federal, mas cá entre nós, é uma cadeia. Deixa de né? ser uma cadeia, É uma cadeia, né? Pode estar bonito lá na Polícia Federal, em Curitiba, tinha o pessoal na frente que gritava bom dia, presidente Lula, boa tarde, presidente Lula, mas o fato é que é uma cadeia. Ele ficou privado da liberdade 580 dias. Eu não estou entrando no mérito aqui. Sim. É só um fato, né? É um fato, foi Sim. Enfim. Aí passa-se meses depois da soltura do ex-presidente Lula, porque o Supremo Tribunal Federal derrubou a prisão em segunda instância, ele foi condenado em segunda instância, por isso que cumpria a pena de prisão. Né? E aí já tem outro fato de instabilidade jurídica, né? Porque a prisão em segunda instância havia sido votada favoravelmente, havia sido deliberada, decidida 3 anos antes, então a gente já tem outra instabilidade. Mas vamos lá, aí o ministro Edson Fachin diz o seguinte, olha, a 13ª vara lá de Curitiba, comandada pelo ex-juiz agora Sérgio Moro, não tinha competência territorial para fazer o julgamento. Né? Não entrou no mérito, né? Quer dizer, o ministro Fachin não está dizendo que o ex-presidente Lula era inocente ou culpado, ele não está dizendo isso, ele só está dizendo que desde o início do processo, o
O processo não deveria ter sido conduzido na 13ª Vara Federal de Curitiba. Da forma Não- como foi conduzido, aí entra a história do Moro e tudo mais, né? Exatamente, mas tem um ponto central nisso, quer dizer, né, não deveria ter iniciado o processo lá, em função de que os crimes, os crimes atribuídos, os supostos crimes do ex-presidente Lula, não tinham uma conexão direta com o caso Petrobras, com a corrupção da Petrobras, que era o foco do inquérito, das investigações conduzidas, né, dos julgamentos conduzidos na 13ª Vara de Curitiba. Bom, essa é a questão. E é uma decisão monocrática, em caráter liminar, que ainda demanda a confirmação por parte do Pleno. Então você tem um recurso por parte da Procuradoria-Geral da República, né, e isso vai ser julgado pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Né? Então alguém poderia perguntar, mas pare um pouquinho. Então quer dizer que o sistema de justiça julga o ex-presidente, né? Você tem um enorme gasto que todos nós pagamos. Sim. Porque Mais um, né? Quem é que paga os custos da justiça? Quem é que paga o salário dos procuradores? Nós, né? Exato, é todo mundo, né? E não é pois barato. A justiça no Brasil é uma das mais caras do mundo em relação ao PIB. Quer dizer, a justiça brasileira é muito mais cara do que a média dos países da União Europeia em termos da relação PIB, aliás, disparado. Então a gente paga muito caro isso. Quanto é que custa o trabalho de 3 desembargadores lá do TRF4? Pois é. Meses e meses e meses. Enfim, e mais, né? O fato é o seguinte, eu não estou entrando no mérito de novo, mas tem um cidadão brasileiro, que não importa que foi ex-presidente da República, que ficou 580 dias preso. Se a vara, a 13ª Vara, não tinha competência para julgar, olha, eu até brinco aqui, no mínimo, o ex-presidente Lula vai ter que processar o Estado brasileiro e pedir... Ainda corre esse risco da gente pagar também isso, né? Bom, tem que pagar a indenização, ainda Pois todos é. nós, né? Todo mundo aqui vai pagar, vou abrindo o bolso, então vai pagar. Vamos fazer a uma indenização. poupança, né? Tirar, sabe de onde, da onde a gente vai tirar esse dinheiro, mas é bom já guardando, né? Exatamente. Então eu reputo essa decisão com muito... Nós entrevistamos, aliás, no jornal Gente, a Thaís comandou essa entrevista, o ministro Marco Aurélio Mello. E ele estava muito indignado. A Thaís pode dar o testemunho aí, né, o relato melhor que eu. Ele usou a até. palavra perplexo, né, Schiller? Mas é para ficar Exatamente. perplexo mesmo, né? Isso, exatamente. Porque se isso de fato aconteceu e o ex-presidente Lula não deveria ter sido julgado em Curitiba, Então já começa é desde essa o início, dificuldade né, que tudo o Schiller errado. tem quando ele encontra com alguém de fora, de outro país. Que não entende, né? Não é? Como é que você explica, não é, Schiller, que só se percebeu isso 5 anos depois? Depois de tanta Incoerência coisa. ou o quê? Não é? Exatamente. É- Não, isso no mínimo mostra uma descoordenação do sistema de justiça, uma demora absurda do Supremo de tomar uma decisão. O próprio Supremo chancelou decisões que foram tomadas no âmbito da Lava Jato anteriormente. Quer dizer, então é incompreensível esse fato todo, né? E aí começam as especulações. Por exemplo, o ministro Fachin, coisa de semanas atrás, ele fez duras críticas ao presidente Bolsonaro. Sim. Duras críticas, né? Diz que o presidente Bolsonaro, eu nem vou entrar aqui no detalhe, mas fez acusações que o presidente Bolsonaro apresentava um risco à democracia. Quer dizer, tinha acusações atitudes- sérias, né? Exatamente, acusações graves vindas de um ministro do Supremo Tribunal. Houve toda uma discussão se cabe ou não o ministro do Supremo Tribunal fazer esse tipo de consideração mais política sobre um presidente da República. Mas, vamos lá, até deixando isso de lado, então, semanas depois de fazer essas críticas ao presidente Bolsonaro, que, na prática, será o grande adversário do Lula e vice-versa nas eleições do ano que vem, isso aí é o quadro que está desenhado, ele toma uma decisão liminar que, na prática, devolve a condição de elegibilidade do Lula. Né? Porque o Lula era inelegível por quê? Estava inelegível por quê? Porque tinha condenação em segunda instância, E se mesmo que já- não estivesse cumprindo. E se for anulado, Então, assim, ó, de novo, muita gente começa a desconfiar, pô, mas tem algum tipo de motivação política nisso ou não? Eu costumo, né, a Thaís, a gente conversa muito, me conhece bem, eu não gosto de fazer esse tipo de ilação, tá? Eu procuro acreditar que um ministro do Supremo, ele age dentro da sua convicção, ele pode acertar ou errar, mas ele age dentro da sua convicção. sim, mas ele Não age- acha, mas ele tem um objetivo e aquilo condiz com o que ele acredita sobre o assunto, né? Exatamente, né? O fato objetivo é que a crença na justiça cai. O que eu lamento, eu queria Sim. conversar com os nossos ouvintes, quer dizer,
Quer dizer, essa instabilidade, essa insegurança jurídica. Então, quer dizer que quando um cidadão brasileiro qualquer, se isso acontece com o presidente da República, imagino que não acontece com um cidadão comum, um cidadão que não tem estrutura de defesa, que não... Então, ele é julgado, ele é condenado, ele pode até cumprir pena, mas eventualmente ele descobre daqui a 2, 3 anos que aquele tribunal, que aquela vara não tinha competência. Então, mas isso não é terrível para o país, já que a gente vê uma população brasileira que desacredita na justiça, acredita na impunidade. Não é mais um ponto que vem para complicar a cabeça do brasileiro? E a gente muitas vezes começa a ver as pessoas duvidando de coisas e pessoas que são sérias de verdade e de coisas que aconteceram realmente. Olha, não há nenhuma dúvida. Vamos lá, a Operação Lava Jato, com todas as críticas, ela foi durante muitos anos um orgulho do Brasil. O juiz Sérgio Moro é um herói. Eu me lembro daquele show do Roberto Carlos lá em Curitiba. Foi, você lembra? Lembra daquilo? Está no YouTube aí. Quem quiser bota no YouTube, show do Roberto Carlos, o juiz Sérgio Moro. Ele foi ovacionado por uma plateia. Eu assisti aqui em São Paulo algumas palestras, ele era ovacionado durante 2, 3 minutos. E foi apresentado, não é, Schiller, pelo presidente Jair Bolsonaro como o pilar da luta anticorrupção dentro do governo. Exatamente. Não é? Dos pilares da eleição de Bolsonaro. Luta anticorrupção, liberalismo econômico e pauta de costumes, 2 já não estão mais tão presentes ou não estão presentes dentro do governo. Né? Mas em contrapartida, quando ele saiu, aí houve também, eu acho que um movimento do brasileiro muito forte, em que bom, porque agora ele vai continuar sempre atento a tudo que aconteceu de errado e também vai ajudar a gente, clareando a nossa imagem, trazendo informações que muitas vezes a gente não tinha. Porque uma vez que ele fazia parte do governo, muita coisa, obviamente, ele só podia dizer a partir da liberação do presidente. Só que aconteceu, acho que é o oposto disso. Acho que quando ele aceitou, quando ele saiu, acabou direcionando a vida dele para um outro caminho, as pessoas também começaram a desacreditar um pouco nisso, né? Também, Kátia, quem é muito ex não é nada, né? Então, ex-juiz, ex-ministro, qual é a função que a pessoa ocupa concretamente? Fica um vazio, né? Fica um vazio, mas as pessoas desacreditam em tudo que ele fez, de fato, no tempo que ele estava responsável e foi responsável pela Lava Jato. Todo o peso que ele carregou, justamente, e todos os incômodos que ele teve com várias pessoas, porque ele saiu vasculhando tudo e todo mundo. Então, é difícil, por isso que eu acho que é tão difícil. Quando eu vi essa história do Fatinho, eu falei, gente, agora as coisas se complicam. Para que lado que a gente olha? De que jeito que a gente enxerga, né? Para a gente perceber que isso não é só uma confusão, muitas vezes, das pessoas tão distantes, dentro do próprio Supremo Tribunal Federal tem a mesma divergência sobre como interpretar isso. Nessa entrevista do ministro Marco Aurélio Mello, que cá entre nós, hoje é o decano do Supremo Tribunal Federal. Justo, ele que é o mais controverso também, né, Schiller? Ele é controverso. né? Sinal dos tempos. Ele tem uma personalidade forte. Ele diz o que pensa, ele tem o seu valor, está ali desde 90, acho que está 30 anos no Supremo, né? E ele diz o seguinte, ele considera, nessa entrevista, acho que ele usou essa expressão, Thaís, ele considera o ex-ministro Sérgio Moro um herói, eu considero ele um herói, né? Então, quer dizer, dentro do Supremo há quem considere o ex-juiz Sérgio Moro um herói. O próprio ministro Fux tem um pouco essa visão positiva do trabalho da Lava Jato. Já o ministro Gilmar Mendes, o próprio ministro Lewandowski tem uma visão completamente diferente. O ministro Fachin, pelo que dá a entender, não é? Então, quer dizer, se dentro do Supremo Tribunal são 11 ministros, estão no topo da carreira do judiciário, você tem essa divergência de como interpretar, o que dirá na sociedade, não é? É verdade. Então, assim, e eu concordo com essa avaliação de vocês, quer dizer, quando o ex-juiz Sérgio Moro ele entra no governo, ele toma uma decisão, no mínimo, vou lá, muito arriscada, tá? Muito arriscada. E eu até entendo a decisão dele. Ele diz assim, olha, eu fiquei já 20 anos na magistratura, fiz muita coisa na magistratura, quem sabe eu ocupo uma posição federal e eu consigo mandar uma série de projetos para o Congresso, fazer uma mudança institucional. Ele mandou, de fato, aquele pacote contra a corrupção, mas etc. não virou, né? Muita coisa não foi aprovada, né? Muita coisa caiu, inclusive lá, às vezes tem aquela frase, né, o tiro sai pela culatra, né? Na época os deputados aprovaram duas questões que contrariaram o próprio ministro Sérgio Moro. E ainda com o carimbo de projeto Sérgio Moro, não é? Exatamente. Parece que é para sacanear, né, mesmo? Uma foi o juiz das garantias, e olha como o Brasil é complicado. O juiz das garantias era exatamente um juiz para dar mais imparcialidade para o processo.
Quer dizer, você dividiria o processo, a parte toda de instrução do processo, investigação, e depois a parte de deliberação, de juízo propriamente, tá? Então daria mais. Então um faria toda a instrução e o outro faria todo o julgamento. Então você tem maior independência. Ótimo, bacana. Bom, tem que saber se tem dinheiro para isso, tem estrutura para isso. Passou algumas semanas, o ministro Fux tomou uma decisão liminar e simplesmente suspendeu a tramitação disso, a implantação do juiz das garantias. Significa que o Congresso Nacional aprovou. O ministro do Supremo tomou a decisão de que não anda mais para frente e faz um ano já e não anda mais, né? E o outro foi aquela decisão que a cada 3 meses tem que fazer a revisão das prisões temporárias, as chamadas prisões cautelares, né? Cada 3 meses tem que renovar. Com esse dispositivo que foi solto pelo ministro Marco Aurélio Mello, né? Aquele traficante internacional que sumiu, olha, ninguém mais falou dele, né? Desapareceu no mundo, né? Mas também, assim como outros que saíram pela porta da frente, né? Eu vi o André do Rap, imagens, vocês lembram, não saiu se despedindo. Deu tchau. Cela por cela dos companheiros de cadeia, entrou no carro e tchuf! Não, e o pior é que antes de ele entrar no carro, ele olhou pra trás, tipo assim, nossa, foi bom o tempo que eu passei aqui. Virou as costas e foi embora. E nesse momento, Schiller, a gente descobriu... Eu não lembro o nome, se alguém lembrar aí fala, mas... ele olhou para trás e pensou assim, será verdade mesmo que estão me soltando? É verdade. Será que eu me atirar pelas costas, né? Vai saber, né? E nesse momento, a gente descobriu, Schiller e Kátia, que uma defesa poderia ficar tentando acertar o ministro no Supremo Tribunal Federal. Então, você sabe que tal ministro tem normalmente decisões favoráveis a determinada causa. O que fazia essa defesa muito bem paga e muito bem instruída? Impetrava ali o recurso, caía com o ministro inimigo, tirava, tentava de novo, quando tirava. conseguiu o ministro certo, ficava. E dessa forma, Schiller, a gente descobriu que o ministro Marco Aurélio Mello, o caso do André do Rap não foi exceção. Não. Ele liberou dezenas de pessoas na mesma condição. Então, mas aí eu pergunto para vocês, por quê? Se você já tem tantas provas contra, e estamos falando de tráfico de drogas, e muitos deles tráfico de drogas internacional. Então, como que você libera uma pessoa dessa? Baseado em quê? Mas daí entra a frase do Tom Jobim, né? O Brasil não é para principiantes. Ah, né? então, mas aí eu vou arriscar aqui para dizer o seguinte, aí é a grande divergência do direito brasileiro. Quer dizer, tem uma visão chamada consequencialista, quer dizer o seguinte, ó, eu quero o resultado. Eu quero analisar o mérito. Eu quero saber exatamente essa pergunta que foi a Kátia que fez, né? Ou seja, é um traficante internacional, ele é perigoso para a sociedade, não é uma questão formal, uma minúcia formal que vai me fazer liberar ele. Não é um achismo meu, né? De outro lado, tem uma visão formalista. Alguns chamam de garantista, mas vamos lá. Né? Que diz o seguinte, não, eu não vejo... O ministro Marco Aurélio tem muito essa visão. Ele diz assim, eu não vejo a capa do processo. Eu só vejo... o conteúdo. Se o conteúdo diz o seguinte, não foi renovado o pedido de prisão temporária, eu solto, ponto. Não quero saber se é um traficante, não quero saber se é um cara perigoso, eu solto ele. Né? Então, isso é legal para a gente conversar, para o nosso ouvinte pensar, qual é a melhor visão? Muita gente diz o seguinte, que a melhor visão é um ponto de equilíbrio. Você tem que ter preocupação formal, mas você tem que prestar atenção no contexto um pouco mais amplo. Sim. Será que dar o caso de dar 24 horas para o juiz responsável pelo caso para realmente deliberar sobre o prosseguimento ou não daquela prisão? Quer dizer, eu acho que ali faltou um pouco de ponderação por parte do ministro Marco Aurélio. Né? Quem sou eu aqui para criticar o ministro? Estou dizendo, né, a nossa função como jornalistas e, enfim, como imprensa, fazer esse questionamento. Porque, no fundo, quem perdeu nesse negócio? A sociedade. O fato é o seguinte, tem um traficante internacional solto, não é? A gente não sabe aonde, praticando crimes por aí. Bom, a gente sabe que ele está onde ele quiser, né? Porque ele tem avião próprio, ele não pega nem avião comercial, ele vai para onde ele quer, tem vários passaportes falsos, enfim. Depois que escapou, né, Kátia? Não adianta colocar como procurado pela Interpol, porque o estrago já tinha sido feito, né? Mas olha que interessante como tá complexa a realidade mesmo, não é? Sim. Porque a gente começou falando sobre uma única questão envolvendo o ex-presidente Lula, mas e aí parece que amarrado, você vai né? puxando o fio do novelo e vão saindo assuntos. E aí eu pensei naquele amigo do Schiller, Qual que deles?
é o amigo que mora na Suécia. E que ele tem muita dificuldade para explicar as coisas aqui do Brasil. Mas é difícil. Se a cabeça, Aquele amigo fictício. se a cabeça do brasileiro já não consegue acompanhar, quem Não dirá uma pessoa de um país europeu? E hoje eu me peguei pensando o seguinte: em que momento pensaríamos nós que o fato político novo no Brasil de 2021 é o ex-presidente Lula? A gente que acompanha a política há tanto tempo, não é, Schiller? Já viu tanta eleição. Parecia que era um caso passado, Tanta né? coisa acontecer. A eleição de 1989, tão emblemática. Passados 30 e tantos anos, é a novidade. E aí a gente volta, A novidade do Kátia, Danilo passado, e Schiller. né? A novidade Então. Museu de novidades, como Museu diria o de novidades. Cazuza, não é? É. Porque aí a gente volta para a situação jurídica do ex-presidente Lula. Ela ainda não é 100% certa? Não é. Se bem que no depoimento dele, naquela manifestação que ele fez nessa semana, em nenhum momento ele levantou essa questão e naquele discurso político não caberia mesmo. O caso ainda vai para o plenário do Supremo Tribunal Federal, é possível que vá. O Schiller sempre lembra a gente de algo muito relevante. Decisões de ministros do Supremo, por mais controversas que sejam, não é, Schiller? Nunca são mal embasadas. O ministro não está lá no topo da justiça à toa. né? Então, ele tem um embasamento, uma capacidade de argumentação muito grande. No caso do ministro Edson Fachin, envolvendo o ex-presidente Lula, o que ele falou? Que, num primeiro momento, a Lava Jato começou e cresceu de espectro, porque ela, da mesma forma que a gente puxou aqui esse novelo e ponta da foi linha, tirando, a Lava Jato fez a mesma coisa. Num determinado momento, se decidiu que a Lava Jato deveria ficar restrita a questões da Petrobras. E vários réus na Lava Jato começaram a pedir para o Supremo que os casos deles fossem passados para outras instâncias da justiça, às vezes até territoriais. Então, isso aconteceu em vários casos listados pelo ministro Fachin nessa decisão dele. Olha, se foi atendido o pedido desse. Por que não do Lula? Por que não do Lula? A defesa do Lula já tinha pedido isso várias vezes ao longo desses anos. Só foi atendida agora e esse é o argumento, que tem uma grande chance de ser vitorioso em plenário. Aí ele está absolvido. Mas depois tem mais uma... Isso. É porque ele não está Acabou absolvido. ainda. Uhum. Na verdade, o processo volta para a estaca zero e passa para a Justiça Federal de Brasília, porque o ministro Fachin falou o seguinte: deve ser a região de onde a pessoa residia na época. Brasília. Vai para lá. O juiz federal de Brasília pode aceitar ou não as provas, depoimentos, tudo que foi colhido pelo processo até agora. Se aceitar, pega no meio. Se falar, não, eu quero tudo de novo, esquece. Mesmo pegando do meio. O ex-presidente Lula está com 75 anos. Vai levar mais quantos anos para fazer isso? Essa é a questão. A partir dos 70, Kátia, Sim. existe um prazo encurtado de prescrição dos crimes. Então, crimes, por exemplo, que prescrevem com 20 anos, Quando a para pessoa uma tem mais de pessoa 70... prescrevem com 10. Então. E aí começa a contar do momento do cometimento do suposto crime e esse prazo é paralisado nas várias instâncias. Colocando isso, é um imbróglio, mas colocando na prática cada um deles, a chance de que os crimes prescrevam é enorme. E a chance de que haja algum julgamento antes da eleição de 2022, em primeira e segunda instâncias, pelo que a gente vê no ritmo da justiça, é muito pequeno. Então, mas analisando que tudo aconteceu com uma coincidência muito grande, porque foi o que o Schiller falou, nada disso aconteceu antes. Embora a defesa, né, Schiller, do ex-presidente Lula, sempre tenha entrado, não, tem que levar para Brasília, não dá para ficar em Curitiba o processo. Nada disso foi aceito até então. Por que foi aceito agora? Bem no momento crucial que a gente está vivendo e que existe uma preocupação muito grande, que o presidente Bolsonaro já disse que vai sair candidato no ano que vem, ele que não tem partido ainda, não sei se depois vai se aliar a alguém, mas por hora não tem partido. Será que não tem uma coincidência do tipo, tá bom, vamos tentar uma nova opção. E será que Lula seria uma opção? Você entendeu? Quer dizer assim, é meio teoria da conspiração, Schiller, que eu estou dizendo. Mas é que nesse Brasil, eu vou te dizer uma coisa. Como você disse, tudo é muito complexo para a nossa cabeça entender. Já que, como a Thaís disse muito bem, que ele tem mais de 70 anos, então esses crimes podem prescrever,
Não foi um momento muito assim de coincidência positiva para o presidente Lula? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida que o fator político afeta a decisão do Supremo. Não é? Tá? Afeta, evidentemente. Os ministros supremos eles têm visão política. O ministro Fachin fez essa crítica dura ao presidente Bolsonaro. O ex-ministro Celso de Mello fez críticas duríssimas também. Hoje tem uma... Até porque todos são indicados para o Supremo por presidentes da República, né, Schiller? É essa a Exatamente. regra, Tá tudo né? misturado, Então, né? assim, tem evidente que tem. Eu não sei se dá para dizer que, digamos, essa decisão do ministro Fachin, que eu acho que tende a ser confirmada pelo Pleno, pelo clima, pela pressão, talvez até do mundo político. O Supremo é sensível a pressões da sociedade, é inegável isso. Tá? E o clima nesse momento, cá entre nós, aí entra a pandemia, aí entra o desgaste do governo Bolsonaro, aí entra essa série de atritos que nos últimos 2 anos houve entre Bolsonaro e o Supremo, enfim, entra um contexto grande. O contexto afeta decisões, evidentemente que afeta. Né? Nós acompanhamos lá no Jornal Gente, no dia a dia, aquela decisão sobre reeleição ou não dos presidentes da Câmara e do Senado. Lembra, Thaís? Sim. Quer dizer, e foi uma decisão... E como a gente gasta saliva e tempo, às vezes, com coisas inócuas, não é, Schiller? Mas importantes, né? Exatamente. E eu me lembro que era uma situação, vou usar uma expressão aqui, bizarra, porque estava escrito na Constituição que não podia ter reeleição. Estava escrito, tinha uma frase, não pode haver reeleição, vedada a reeleição. Mas... Bom, aí empata na sexta-feira 4-4, ou 5-5, acho que era 5-5. Então faltava 1 ou 2 votos para segunda-feira. E aí você tem uma pressão da opinião pública enorme, né? Toda a sinalização que vinha do Supremo era de que ia ser alterado esse dispositivo, ia ser permitida a reeleição. Mas a pressão era tão grande, e aí o voto de Minerva, no final, do ministro Fux, ele mantém a vedação. Né? Agora, quer dizer que se não tem pressão das redes sociais, o Supremo vota de outra maneira, é isso? Então, Né? não é muito vulnerável uma situação dessa? É Porque, muito assim, vulnerável. a quantidade de pessoas que vão nas redes sociais ali falar o que acham, eu acho, embora seja muita gente, não dá pra gente mensurar. Não, e que a tem parcela bolhas, maior- né, Kátia? Pois Dependendo é. do lado que você olha, a corrente é uma ou outra, Pois né? é, e tem fake news que não acaba mais. Tem histórias que as pessoas criam ali que se você vai acreditar, aí você pira na batatinha mesmo, né? Não, aí tem tem, jeito. eu vou dar uma frase aqui, isso tem pesquisas no mundo inteiro mostrando, quer dizer, a internet criou uma distorção na democracia. Sim, verdade. Distorção é o seguinte, o Brasil tem vamos lá, arredondando, 150 milhões de eleitores, tá? Eleitores, né? População. Desses aí, nós temos, inclusive eu fazia essa conta, que você tem em torno de 20 a 25 milhões de pessoas, então vamos lá, 15% arredondando do eleitorado brasileiro, que participa mais da internet, que opina, reencaminha, mobiliza, etc, etc. Então, essas pessoas, elas têm uma super influência no sistema político. Super, que eu digo, elas de fato afetam, porque elas mobilizam, elas gritam, elas ofendem, elas agridem, etc. Elas influenciam o jornalismo, influenciam o Congresso Nacional e até mesmo o Supremo Tribunal Federal. Agora, os 85% que são a chamada maioria silenciosa, muitas vezes está assistindo o jogo. É não é? verdade. Isso é um problema, porque antes da internet não era bem assim, porque você tinha uma mediação das instituições, né, das instituições políticas, ou das instituições da democracia. Né? Ninguém sabe o que fazer com isso, tá? Vamos falar a verdade. Ninguém sabe o que fazer com isso. A internet é ótima, dá informação pra gente, faz a gente perder muito tempo, é verdade. Eu como sou professor, eu acho ruim que os alunos Você sabe que eu ponho... os alunos ficam no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, eu não gosto. No Instagram, né? Você sabe que eu ponho um limite pra mim mesma pra eu fazer isso. Quando dá 9 da noite, Danilo sabe onde me mandou, era 10h20, eu já tava com o telefone Mas desligado. nem uma olhadinha? Nada. Não Nada. consigo. Olha, é uma bela decisão, viu? Eu tô ligada Aliás, 24 Não, horas. Nada. Serviço de utilidade pública, façam isso. Viu? Porque senão a gente fica escravo. É a mesma coisa de informação. Às vezes, olha, eu vou te falar, nesse momento da pandemia, tinha dia que eu tava enlouquecida, surtada. Era tanta gente falando tanta coisa que eu falei, gente do céu, então o mundo acabou. Bem que as freiras lá, quando eu estudava na 5ª série, me diziam que o mundo acabava. Acaba agora, mas bem agora. Então, a gente tem que aprender a peneirar,
a buscar. Por isso que eu vejo... Colocar a bola no chão, como se diz, né, mas eu Kátia? vejo que o Grupo Bandeirantes, e o que a gente está fazendo hoje no Bom e do Melhor é justamente isso. É o que eu sinto falta, o que eu busco. É que as pessoas traduzam as coisas para a gente entender de uma forma simples. A gente não vai conseguir, a gente não é político, a gente não é médico, então a gente não vai conseguir entender tudo profundamente. Mas a gente tem que entender para a gente saber qual é a nossa parte nesse contexto geral e como a gente fazer isso funcionar direito. Né? Porque senão, excesso de informação, e informação também, fake news, só causa mais estresse na população, né? Como aconteceu no caso do Lula com o Bolsonaro, que já tem gente, hoje você já estava vendo. Então os possíveis candidatos contra o Bolsonaro e o Lula. Eu falei, mas gente, o negócio não está nem decidido definitivamente. E se o Luciano Huck entra? Eu falei, mas o cara nem saiu da Globo. Por que as pessoas estão tão loucas? No meio de uma pandemia. A gente já tem tanto problema para resolver, né, Chile, do que a gente arrumar mais um. Esse é um dado que tu vai... Nós vivemos uma época que a gente chama-se de superpolítica, né? A política virou muito presente na vida das pessoas. Isso é um efeito da tecnologia, da internet. Quer dizer, então tem eleição de 4 em 4 anos, nós estamos no início do 3º ano do governo, no meio da maior crise sanitária de saúde, até humanitária, da história do Brasil, não tem nenhuma dúvida disso, e nós estamos discutindo sucessão presidencial. Então não era para estar discutindo isso. Quer dizer, isso é ruim para a democracia, na minha visão, é ruim para todo mundo. Agora, eu só quero dar um toque, assim. Claro. Um toque para o nosso ouvinte, assim. Eu não me impressiono muito com isso. A Thaís me conhece bem, eu não me impressiono muito com isso, tá? Por quê? Porque com a internet, a democracia daqui para frente, ela vai ser barulhenta mesmo. Né? Ela vai ser mais instável. Essa sensação de que a gente está sempre na beira do abismo, ela vai sempre acontecer, porque a gente entra na internet, é uma crise, é um palavrão para cá, palavrão para lá, ofensa para cá, e não estou falando de público, não estou falando do cidadão comum, estou falando dos políticos. Sim. Os políticos. Às vezes é o presidente da Câmara respondendo o presidente da República. Hoje o ministro Gilmar Mendes dando uma chinelada lá no ministro das Relações Exteriores. Então, mas roupa suja não se lava em casa? E é interessante, Exatamente. o Chile, Kátia, quantas pessoas vocês não conhecem que são pessoas pacatas, tranquilas, cordatas no dia a dia, e que de repente você descobre que na internet um demônio. A pessoa é um demônio. Então, demônio, agressiva, xinga, mas, na lacra. verdade, Incrível isso. Eu acho que a gente mostra na internet a nossa essência. O resto Exatamente. é o lobo o lobo no corpo de cordeiro, né? Ali quando você está meio impune, né? Você está meio escondido, ali você está meio protegido, você mostra um pouco o seu caráter, né? Então, agora, dito isso, eu quero dizer, não se pressione muito com isso. O Brasil sempre teve crises. Vamos lá, teve a renúncia do Jânio lá atrás. Sim. Depois o Jango quase não tomou posse, porque daí botaram parlamentarismo, lembra? 63. Depois nós tivemos o golpe de 64. Depois nós tivemos danos duros do AI-5. Depois a duras penas, redemocratização, diretas já, etc. Bom, depois nós tivemos o impeachment do Collor, daí tivemos o impeachment da Dilma. Enfim, o Brasil é um país que vem... A democracia brasileira, ela é historicamente instável. E eu vou dizer, eu sou otimista, hein? Porque esse é o período, desde 85 ou 88, com a Constituição, mais longo da democracia brasileira. Né? E nós conseguimos, desde 88, manter as eleições no prazo certo. Nós temos uma boa justiça eleitoral, claro com defeitos, mas uma boa justiça eleitoral. As nossas urnas eletrônicas funcionam, são um exemplo para o mundo. Tem muita gente que diz, não funciona, tem fraude. Não tem. O próprio presidente Bolsonaro, que é entre nós, um ano atrás, ele disse, tem fraude, teve fraude. Até agora não mostrou onde é que está a fraude, todo mundo cobra. Então, assim, a democracia brasileira conquistou muita coisa boa. Agora, é polarizada, tem os ódios, etc. E vou dizer, vai continuar assim. Ô, Schiller, desculpa, Kátia, mas eu só queria entrar um pouquinho. A Kátia abriu o programa falando sobre como essas notícias, impactam na vida da gente diretamente, né, Schiller? E o mercado reagiu muito forte com a decisão do ministro Edson Fachin, mas não reagiu à mesma altura com a coletiva, com o discurso do Lula, né? Alguns cientistas até falam no melhor discurso da carreira dele, mas né? Tem uma coisa que ele é inteligente, ele tem o dom da palavra. Não, ficou falando 1h30 sem falar, o que né? for, mas o bichinho tem o dom da palavra. A oratória do Lula. A oratória e a presença de palco. Sim.
Sim. a pausa, sobe o tom, baixa. Ele pega tudo aquilo que as pessoas estão reclamando do Bolsonaro, ele fala o oposto, eu sou a salvação. Isso. Ele é bom nessa Políticos parte. que querem ter aula de oratória, assistam. Não tô falando do conteúdo. Mas peraí, será tô que por falando isso... da forma. Mas será que por isso que lá atrás também, Chileiro, ele diziam, né, que o Lula cobrava nas palestras 400 mil dólares? Olha, o Lula deu um show, realmente. Ele fala muito bem. Não é de hoje, né? O Lula... Eu escrevi um texto longo sobre a biografia do Lula, até para uma publicação internacional. O Lula, em 75, já foi eleito presidente do sindicato. Quer dizer, então, assim, ele liderou as maiores greves da história do Brasil nos anos 70, final dos anos 70. Ele foi candidato à presidência da República 3 vezes antes de se eleger. Depois foi 8 anos presidente. Então, é calejado, né? E ele, vamos lá, então ele está em forma, tem 75 anos, mas está em forma, casamento novo, né? Tá de amor novo, tá rejuvenescido, tal. né? Fez bastante uma esteira lá na cela dele em Curitiba, fez bastante ginástica sobra, e tal. né? Então tá tranquilo. Eu digo o seguinte, ele nesse discurso, por que o mercado recebeu relativamente bem, né? Porque que pese ele falou contra as privatizações, disse que a Petrobras na gestão dele foi super bem administrada e tá bom, também vai defender o peixe dele, mas o fato é que ele disse algumas coisas. Ele disse, olha, eu converso com todo mundo, converso com empresários, converso com trabalhadores, etc. Elogiou muito o vice dele, que foi na época o José Alencar, que era um grande empresário da Coteminas, então, ou seja, mostrando o seguinte, eu sei falar com o empresário, então eu não sou necessariamente contra o empresário. Né? Fez uma coisa, aí eu tenho que reconhecer, quer dizer, acho que todo mundo tem que reconhecer, que está faltando para o presidente Bolsonaro, né? Que é a solidariedade com essas milhares de famílias. Né? Então, um líder, vamos falar a verdade aqui, ó, um líder, ele precisa, primeiro, comandar a frente de batalha. Ele precisa se solidarizar com as pessoas que perderam os seus entes queridos. E ele precisa se solidarizar, estar junto com quem está na linha de frente lá, que é o pessoal da área de saúde. E isso está faltando na liderança do país. E é por isso que o governo está com um problema. E eu acho que o Lula pegou esse gancho e ele fez essa solidariedade, ele se colocou dessa maneira, né? Claro, alguém pode dizer, claro, tem interesse nisso, é um demagogo. Bom, aí a opinião de cada um. Sim, né? mas fez, né? Mas ele conseguiu fazer isso, né? E se colocou como candidato. Então, vamos lá. Ele disse uma frase emblemática, Schiller. Não tenham medo de mim. Lembra um pouquinho 2002. Isso, a carta ao povo brasileiro, eu não sou um bicho-papão, esse tipo de coisa. Agora, em contrapartida, não sei, pode ser que eu esteja assim vendo mais uma vez na parte da teoria da conspiração. Mas eu acho que o próprio presidente Bolsonaro, vendo a atitude do Lula, o que ele fez ontem? Ontem ele estava de máscara, ele disse que ele e todos os ministros que estavam ali, estavam todos de máscara, coisa que eles não usaram nunca em lugar nenhum, o que é um desserviço para o momento que a gente está vivendo para a população, porque a gente fica martelando na TV, no rádio o tempo inteiro, usa máscara, álcool gel, se não pode ter dinheiro para tem dinheiro para comprar gel, água e sabão, mas não deixe... algo tão simples, acaba com a tua vida ou a vida de quem você ama. E o presidente Bolsonaro fazia o oposto. Ontem, coincidentemente, depois que o Lula fez aquele discurso justamente incentivando as pessoas, orientando as pessoas a se cuidarem, que essa é uma doença séria, que a gente não pode vacilar, faça a sua parte, máscara, álcool gel ou água e sabão, presidente Bolsonaro de máscara e depois dizendo que ele nunca disse... filho dele disse que ele nunca foi contra a vacina. Ele nunca disse que ele não ia usar a vacina. E ele falou que não ia ser vacinado, não faz muito tempo. Então, não foi também um momento errado, se o Bolsonaro acreditava nisso, porque logo depois do que o Lula disse, ele muda a postura dele. Aí tem muita coisa, né? Eu acho que o presidente Bolsonaro está colhendo o que ele plantou, né? E, infelizmente, o país está colhendo também, porque em que pese o Supremo tenha decidido lá atrás que a responsabilidade pelas medidas de isolamento é dos estados, tá? Então os estados têm esse poder. Quando a gente vê assim, tem que fechar colégio, tem que fechar cultos religiosos, comércio, é o governador falando, é o João Dória aqui em São Paulo falando, né? É o Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul, não é o presidente Bolsonaro. Você não vai ver uma coletiva do presidente da República dizendo para fechar comércio, fechar igreja. Pelo contrário, né? Ele disse se fechar tudo, o país quebra. Exatamente. Então, e assim, acho que é lógico que seja dessa forma também, né, Schiller? Num país desse tamanho,
Não dá para você tomar uma decisão nacional numa pandemia que tem situações locais muito diferentes. Né? Exatamente. São vários Aonde países eu dentro de um acho, país Thaís, só, né? Exatamente, eu concordo inteiramente. Eu acho que a decisão do Supremo foi certa. Foi. Até porque está na Constituição que a gestão da saúde é corresponsabilidade. É do Estado. Você vê aqui em São Paulo, tem hospitais estaduais, você tem o sistema de saúde das UPAs, as unidades de saúde municipais, e você tem o Ministério da Saúde, que é um ente coordenador. Então é dos três entes. Então está correto isso. Não tem dúvida sobre isso. Aonde que eu acho que o governo federal errou, na minha visão? Duas coisas, vou sintetizar aqui. Uma é desconsiderar a pandemia. Ou seja, não tomou a frente, não disse, olha, isso é grave, gente, é grave. Não puxou a responsabilidade, né? Exatamente. O presidente da República é exemplo. Eu vi um vídeo do Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, ele tomou a frente, ele fez até vídeos, até teatralizações sobre máscara e tal. Ele tem que tomar a frente, o líder tem que dizer, Isso é grave, líder, né? é sério, e dar o exemplo. Isso faltou. Isso, né, isso é a função do Me parece, Schiller, que fechou compromisso com o erro, que é o que a gente não pode líder. fazer. Exatamente. Porque no exatamente. começo da errou, pandemia, assume, né? ninguém Errou, sabia o que estava exatamente. por vir, não é? Sim. A gente errou muito, muita gente falou bobagem, médicos erraram. Agora, numa coisa que é nova, não tem problema nenhum de falar, olha, avaliei mal aqui, vamos Olha, vou só dar um dado para redirecionar, vocês. não é? Hoje, Thaís, eu vi uma pesquisa que saiu de avaliação do governo e do prestígio de grandes lideranças políticas do Brasil. Sabe quem é a personalidade política no Brasil? É incrível isso. Tem mais hoje credibilidade. Quem? Nem está atuando diretamente. É o Luiz Henrique Mandetta. O Mandetta? O Mandetta. Tá, dado de pesquisa, tá? A pesquisa às vezes erra, tal, mas é um dado relevante, é uma pesquisa bem feita, tá? Então, assim, ele tem... Por quê? Porque o presidente Bolsonaro tinha um ministro que tinha carisma, que tinha apoio popular, né? Do qual podia se discordar ou concordar, mas ele estava trabalhando com uma equipe técnica de alto nível. O Gabardo, esse, por exemplo, que está em São Paulo agora, que aliás eu conheço bem, porque é gaúcho, meu conterrâneo, estava na equipe do Mandetta. Né? Tinha muita gente, era no Harzen, os grandes sanitaristas que conhecem muito telemedicina, estava na equipe do Mandetta. Né? Aí o presidente Bolsonaro, por divergências, que a gente nunca entende bem quais são, né? Acho que são pessoais, né? Muito pessoais, porque estava brilhando muito, Sim, porque estava aparecendo muito, porque Colete do contrariava, SUS. etc. É a história do Bebiano, do Santos Cruz, ninguém entende por que... Bom, vamos lá. Aí demite. Né? Aí vem um ministro, fica 10 dias, sei lá quanto, E sai demite. fora. Cai fora. Aí vem o general que não entende do assunto, porque não é da área. Né? E que tenta fazer um trabalho, mas cá entre nós, não é da área, é difícil. Mas, na verdade, será que ele não segue o que o Bolsonaro quer? Eu acho que sim. Bom, acaba cedendo até porque não tem autoridade da área, não é um especialista. Uma coisa é pegar um doutor em medicina, um especialista que conhece a área, que conhece o SUS, etc. E dizer, olha, não vou fazer isso, não vou recomendar esse medicamento porque ele não tem toda a testagem, etc. Agora, se é um general que não entende do assunto, e o general tem essa visão de subordinação, obviamente, porque é da carreira militar, ele acaba não tendo a resistência a muitas determinações do presidente da República. Né? E cabe ao ministro, muitas vezes, cá entre nós, dizer o que o presidente não quer escutar. Sim, essa é a Aliás, função em qualquer dele, né? empresa, né? Se é para empresa. concordar, põe um monte de gente que não entende nada disso. Por exemplo, me joga no esporte. Eu vou concordar com um monte de coisa, eu não entendo nada do esporte mesmo. Exatamente. Né? E o exatamente. questionamento que a gente vai fazer vai ser um questionamento raso. Exatamente. Então, eu acho que um ministro tem que ser uma pessoa que tem que entender daquela pasta dele, porque senão qual sentido faz? O ministro da Economia, que na verdade é veterinário, o que muda uma coisa da outra? Mas não só isso, né, Kátia? O perfil do líder varia muito e existem aqueles que gostam de ter as convicções reforçadas. No fundo, ninguém gosta de ser confrontado, de ser criticado. É mentira. Sim. Todo mundo gosta de... Todo mundo gosta. Mas a pessoa tem que saber que se ela estiver cercada por opiniões múltiplas, ela vai ter mais chance de acertar. Eu acho assim, você é bom numa coisa, o Danilo noutra, a gente tem o Fatinho lá em outra, eu em outra, a gente tem toda essa situação que o Schiller noutra. Se a gente pega os melhores de cada área, isso fortalece quem está no centro.
Exatamente. Não adianta eu querer, eu sou presidente da República, eu não sou médico, então não adianta eu querer me meter numa área que não é a minha. Não, o presidente da República, ele tem que dar suporte para o ministro da Saúde. Sim. Ele tem que dar o suporte político, ele tem que bancar no Congresso os projetos que precisa bancar. Ele precisa ser, por exemplo, me chamar, eu ficava chocado que o presidente ia para a televisão, numa cadeia nacional, falar sobre a pandemia sem consultar o Ministério da Saúde. Pois é. O Mandetta lembra, ficava com cara de pastel, tipo, o que esse homem está falando? O presidente dizia uma coisa, o ministro da Saúde dizia outra, então não dá. Ali errou. A outra coisa, para fechar meu ponto, esse ponto que eu acho que o presidente Bolsonaro errou, o governo errou, foi o atraso da vacina. Esse o então atraso foi da lamentável. vacina. Você vê o Chile aqui, quem gosta disso, entra no Google e dá uma olhada. O Chile está muito em quarto lugar no mundo em termos de vacinação. É um país latino-americano, com menos condição econômica até que o Brasil. O Brasil tem um sistema de saúde que distribui super bem. No H1N1 nós fomos campeões, nós fizemos a vacinação rapidamente, nós lideramos esse processo no mundo. Então o Brasil tem um histórico extremamente positivo nessa área. E agora não funcionou. A Thaís sabe disso, eu defendi, inclusive, deveria envolver o setor privado. Na minha opinião, as empresas deveriam estar vacinando os funcionários, deveriam envolver as prefeituras, os estados. Precisa ter uma grande... Agora, coordenado, um trabalho coordenado. Eu fico chocado que o presidente da República não reúne com os governadores. Aí tem o Fórum dos Governadores... propondo medidas, fazendo consórcio para comprar vacinas, indo para o Supremo Tribunal Federal para poder comprar vacina, como foi o governador Rui Costa da Bahia, e do outro lado o presidente da República. Teve uma reunião, você lembra, Schiller? Kátia, Danilo, terminou mal, no né? comecinho, um teatro que virou uma pancadaria entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador João Dória. Aquilo que se estende até hoje, né? Cada parte editou a sua parte mais favorável e mandou na sua rede social e ficou por aí. Então, mas nós não estamos no né? momento de cada um defender o seu ponto de vista político. A gente está no momento da gente ver como resolver a pandemia no Brasil. E lembra, a Pfizer até disse, e aí eu vi até no Datena, eu falei, gente, como pode um negócio desse? A gente já falou, tentou 4 vezes negociar lá atrás, hein? Isso há 8 meses atrás, 7 meses atrás. E ninguém nem respondeu os e-mails da gente. Eu falei, mas cara, como que pode? Não é e assim, o Brasil vou escolher acabou a vacina que aceitando eu cláusulas que recusou há meses atrás, só que nós perdemos meses preciosos nesse processo. Pois é. Em contrapartida aos Estados Unidos, mesmo com toda a doideira do Trump, o que ele fez? Saiu comprando vacina de todo mundo. Vou comprar mais, aí você está valendo, não está valendo, depois a gente vê, mas eu vou garantir para o meu povo. E estão vacinando 2 milhões de americanos por dia. E aí eu acho que teve um ingrediente a mais nisso, que é, sabe, azar de goleiro? Porque nós temos aqui 2 institutos que podem fabricar vacina e que são muito competentes. O Butantan e a Fiocruz. A vacina tem saído do Instituto Butantan. E aí, independente de briga, não é isso. A gente não está aqui para isso. Não. Mas hoje, as doses que estão sendo aplicadas de vacinação no Brasil são do Butantan, 9 em 10. O que a gente teve de vacina AstraZeneca, que foi trazida, importada para o Brasil, foram 2 lotes de 2 milhões. Que é muito pouco. É nada. A Fiocruz já tem um ingrediente ativo, vai conseguir fabricar a vacina na fábrica da Biomanguinhos, mas o processo industrial deu problema. A gente entrevistou nessa semana aqui na Rádio Bandeirantes o vice-presidente da Fiocruz, Dr. Marco Krieger. Ele falou, olha, a gente lamenta muito, tem um pouco de paciência, é difícil pedir isso agora, mas nós vamos ter produção em massa dessa vacina, com volume para atender o Brasil. Agora, houve de fato um atraso de algumas semanas. Ele colocou que até o fim do mês de março, 3.800.000 doses. E a partir de abril, a gente chega num patamar de 20 milhões. É um número, já é um volume. Sim, é alguma coisa somado com o Butantan. Sim. E ele falou uma coisa que é verdade. Falou, olha, em qualquer outro momento, um processo industrial complexo como esse, que atrase 1, 2, 3 semanas, é absolutamente normal. Assim, mas numa situação como essa, a cada minuto, é. as pessoas começam a ficar mais angustiadas. Mas também a gente nunca teve uma ideia do que seria uma pandemia. A última pandemia foi mais de 100 anos. E não se sabia, Kátia, naquela época, o que era um vírus. Não.
Os Nem vírus isso. não tinham sido descobertos porque não tinha microscópio eletrônico. Pois é. Só que a Era pandemia... uma espécie de algo aterrador que devastava e as pessoas não tinham ideia do que acontecia. Mas a Pra gente pandemia é muito diferente. É muito diferente, mas a pandemia chegou e muita gente desacreditou, inclusive o nosso presidente, uma boa parte dos brasileiros. E a gente tinha a sorte, eu já vou encerrar, viu, Danilo? O Danilo tá quase chacoalhando, tendo uma síncope, mas já vou encerrar. Porque assim, Depois eu se como deixar na a gente receita. aqui vai até amanhã, né, Amanhã. Kátia? E aí o que eu acho que foi muito triste, a gente teve, eu acho, uma grande vantagem nisso. A gente teve 1 mês e meio vendo o que acontecia nos outros países para a gente começar a se organizar e ver o que a gente tinha que fazer. Só que nada foi feito. Quando chegou a pandemia aqui no Brasil, que nada, não é nada, é só mais uma gripe. Lembra da H1N1? Não matou ninguém. Isso, na verdade, é um complô mundial. E nessa a gente perdeu momentos cruciais de informar a população, de orientar, de ter um planejamento do sistema de saúde público, que se mostrou até muito eficiente perto do que era, né, dentro do que a gente está vendo na pandemia, mas que poderia ter salvado muitas vidas. E é o que a gente bate sempre, aqui no Do Bom e do Melhor e também no Melhor da Tarde, na TV Bandeirantes, que a gente tem que fazer parte da gente. Essa é uma doença tão cruel que ninguém sabe como ela vai atingir cada um. Alguns não têm nada e outros muito jovens morrem, crianças estão morrendo. Então não dá para a gente negar mais isso. É esperar mais um pouco, cada um fazendo sua parte, que a vacina na hora certa chega, mas ao mesmo tempo ficar de olho em toda essa bagaceira política que acaba acontecendo e a gente não se deixar levar, né? Sobre essa questão de idade, tem um dado chocante, que é o seguinte: em São Paulo, hoje, 60% dos pacientes internados em UTI com Covid tem entre 30 e 50 anos. Sim, a gente falou isso no Melhor da Tarde hoje. É chocante. É chocante, porque é justamente um grupo que as pessoas não acreditavam que passariam por isso. E muita E é o gente está grupo morrendo. que acaba tendo autoconfiança, que Sim. sai pra rua. É. E cá entre nós, às vezes sai porque tem que trabalhar, e que acha que não vai pegar e assim por diante. Não é? Eu diria assim, já que nós fizemos todos esses erros, já que se atrasou o processo, agora as pessoas precisam cuidar. No fundo é isso, né? E o próprio auxílio emergencial, vamos falar a verdade, essa semana a gente votou aí a PEC emergencial e 44 bilhões para o auxílio emergencial, que cá entre nós, eu vou usar uma expressão dura, que é uma ninharia, né? R$250, dá para uma dar sacolinha e meia. Exatamente, dá uma segurada muito mínima na situação das pessoas. O Brasil jamais deveria ter interrompido, vendo que a pandemia ia ficar mais complicada, isso a gente já tinha noção no final de dezembro, não é? Ter interrompido esses meses agora, nós gastamos errado, a gente colocou muito recurso lá no início, agora está faltando. Vamos lembrar, a gente gastou 300 bilhões no ano passado, agora se aprovou 44, nós somos de 300 para 44, e agora nós estamos no auge, não era no ano passado, agora que nós estamos no auge. Pois Né? é. Então também E faltou o aí que um teve pouquinho de gente que recebeu sem merecer ou sem ter direito. Não, Sim, vou né? falar a verdade. Funcionário um absurdo. público recebeu auxílio devia ser emergencial, demitido. como não tem o cruzamento do CPF, é Não, e outra inacreditável. coisa, mas existem bancos privados, e eu vi um deles, que demitiu 50 funcionários porque receberam de uma forma indevida. Eu acho correto isso. Menos mal que demitiu, né? Menos mal que demitiu. Tem que demitir. Agora, em contrapartida, a gente vê os preços subindo absurdamente. A gente ontem está falando no Melhor da Tarde ainda. R$39 o quilo do acém, carne moída. Antigamente, boi ralado, como a gente chamava, era comida de pobre. Hoje, R$40 um quilo de carne. E a pessoa com auxílio emergencial de 200, 250, o que ela faz? E cá entre nós, né, o setor público não deu a menor contribuição. Quantas vezes, hein, Thaís, a gente falou no jornal, gente, não vão cortar nada na máquina pública. Zero. O setor privado perdeu emprego, reduziu contratos, todo mundo perdeu empregos, o pessoal que está na economia informal, pequenos negócios, está todo mundo segurando. O setor público continuou recebendo em dia, Mais do que isso, hein? Mais do não teve que nenhuma isso, redução, nada. Não, mais do que isso, porque a gente teve o prefeito Bruno Covas, que autorizou o aumento dele de outros. Ele passou a ganhar 35 mil no meio de uma pandemia. Não era para falar no meio de uma pandemia, e teve prefeitos de outras regiões do Brasil que fizeram isso. Aí eu vou doar o meu salário. Eu vou ficar que nem a Glória Pires no Oscar, não tenho o que comentar. Bom, queria agradecer demais, Fernando Schiller. Foi ótimo tê-lo aqui no Do Bom e do Melhor. Você esclareceu, elucidou pra gente essa situação, e eu acho que agora as pessoas conseguem entender o que de fato está acontecendo e qual a participação da gente nisso. E isso faz toda a diferença. Obrigada, viu? Um grande beijo para você. Grande beijo, tava ótimo. Um grande abraço. Valeu, Beijo. Schiller. Beijo, Thaís. Sabe que eu sou sua Beijo, fã, tô sempre Kátia. ouvindo vocês de manhã.
Mas, ao mesmo tempo, é muito bom ter você aqui com a gente no sábado também. Adorei. E é bom a gente ter mais tempo, conseguir falar aqui de uma forma mais tranquila, não é? É uma delícia. Muito Beijo, obrigada viu? pelo Obrigada, convite. viu? Ó, fica pra receita, hein, Thaís? Boa! Vai ser, mas não vai dar pra Fala, provar aqui, que não. que é? Não vai provar. Cocadinha? Vamos É a fazer cocada cocadinha? quente, servida com sorvete, mas não trouxe. Não. Não. Eu sou uma negação na cozinha. Não, Eu vou saber mas fazer. essa é facílima de fazer. Eu vou te Não, eu mostrar. vejo você fazendo algumas coisas nos stories lá no Instagram. Não é você, Uma não? vez É o só. Flávio? É o Flávio. Então leva pra ele fazer pra você. Eu só tiro a foto. Ah, tá. Mas leva que essa é fácil de fazer, daqui a pouco a gente conta. Vamos, girinho rápido? Vamos lá, Kátia.